TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Olá. ONU e Ministério do Desenvolvimento Social reconhecem ações de Lajeado para os imigrantes. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. Um homem de 31 anos foi preso em uma ação da Polícia Civil com o apoio da Brigada Militar na manhã desta quarta-feira no bairro Teutônia. Ele estava foragido do Presídio Estadual de Santa Maria desde o dia 9 de fevereiro. De acordo com a polícia, o homem estaria procurando emprego em Teutônia e foi preso em uma residência. Ao avistar as viaturas, ele tentou fugir e foi capturado. O homem cumpre pena de 10 anos e 2 meses de reclusão por tráfico de entorpecentes e roubo. Após o registro, ele foi recolhido ao Presídio Estadual de Lajeado. E uma Toyota Hilux saiu da pista no início da tarde desta quarta-feira no quilômetro 346 da BR-386. O veículo caiu no canteiro central da rodovia. Não há registro de interrupção do trânsito e também não há informações sobre feridos. A Rede de Proteção Ambiental e Animal, a Reprasa, apreendeu 22 galos de rinha em uma casa no bairro Planalto, aqui em Lajeado, nesta quarta-feira. A ação começou por volta das 10 horas da manhã na rua Etivino Teobaldo Thomas e contou com o auxílio de policiais da Brigada Militar. A apreensão ocorreu em cumprimento a uma decisão da comarca de Lajeado. O proprietário das aves é reincidente nesses casos, segundo a Repras. Os galos serão encaminhados para abate sanitário em um frigorífico da região, já que sua carne não pode ser aproveitada para consumo humano devido ao uso de anabolizante para prepará-los para as brigas. Os animais são do tipo galo indiano. E conforme o presidente da Repras, o Vladimir da Silva, as aves desta raça não têm parecer técnico oficial no Brasil e, por suas características, são constantemente usadas neste tipo de prática. E o Corpo de Bombeiros de Encantado combateu 2 incêndios durante a noite desta terça-feira. O primeiro foi um fogo em mato, por volta das 7 horas da noite, no quilômetro 77 da IRS 129. De acordo com a guarnição, o incêndio começou em um matagal à margem da rodovia e se estendeu por um lixão, o que fazia com que se perdesse a visibilidade na pista. O segundo caso foi um combate às chamas em um aviário em Linha Argola, no interior do município. Os bombeiros foram acionados por volta das 9 horas da noite. Ao chegarem ao local, o dono do aviário já havia controlado o fogo, que atingiu bebedouros e a lona de cobertura de alguns equipamentos. De acordo com os bombeiros, o fogo atingiu cerca de 50 metros quadrados do prédio, em torno de 5% do total. A suspeita dos socorristas é que o incêndio tenha iniciado em uma faísca do aquecedor, que teve contato com a serragem. E uma loja de instrumentos musicais foi arrombada por volta da 00:30 desta quarta-feira e teve um contrabaixo vermelho e um violino furtados. O estabelecimento fica na rua Capitão Schneider, no bairro Canabarro, em Teutônia. Um homem que chegou ao local com uma bicicleta seria o responsável pelo arrombamento, segundo apurado pela polícia. A Brigada Militar apreendeu um martelo próximo à vitrine da loja. Uma camiseta furtada no local também foi encontrada próximo ao estabelecimento. O homem teria usado a peça para enrolar a mão ferida na ação. Os militares fizeram buscas, mas ninguém foi preso. E, segundo a polícia, há câmeras de vigilância na loja que podem auxiliar nas investigações do crime. E o passageiro de um Gol ficou ferido em um acidente com uma caminhonete montana por volta das 6h35 da noite da terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros Voluntários, o acidente ocorreu no quilômetro 29 da IRS 128, a Via Láctea. Os 2 automóveis são de Teutônia. O passageiro de 27 anos foi socorrido e encaminhado pelo SAMU ao Hospital Ouro Branco e já foi liberado. E cerca de 600 quilos de queijo sem procedência comprovada foram apreendidos durante fiscalização da Vigilância Sanitária Estadual e do Pelotão Rodoviário da Brigada Militar de Teutônia.
Os fiscais abordaram um veículo de Nova Santa Rita no quilômetro 52 da RSC 453 por volta das 5 da tarde da terça-feira. Conforme o policiamento, o veículo saiu de Estrela e tinha como destino Carlos Barbosa. O produto estava sendo transportado de forma irregular, sem a embalagem correta e sem nota. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Teutônia e o motorista de 49 anos e o veículo foram liberados. Acompanhe agora o comentário do advogado e secretário da Fazenda de Lajeado, José Carlos Bulé. Olá, ouvintes. Hoje vamos retomar então um debate que anteriormente enfatizamos, que é a questão da situação financeira. Falamos da situação financeira do Estado e hoje então retomamos o tema avaliando um pouco a situação financeira dos municípios. Evidentemente, o impacto negativo e a situação financeira do Estado, como a situação financeira do país, propriamente dito, está afetando e vai afetar os municípios de todo o Rio Grande do Sul também. Então, a nossa região não é diferente, vários municípios estão enfrentando dificuldades financeiras porque, evidentemente, a arrecadação daquela cidade ela não está, digamos assim, atingindo o planejado no seu orçamento. Essa situação, então, demanda do gestor público uma série de medidas, uma série de ações para poder, ao final do exercício, fechar as contas. Então, o prefeito em exercício ele é obrigado a finalizar o ano com as contas em dias. Não pode fechar o ano no negativo. Então, dentre as medidas necessárias para a adequação do orçamento, os prefeitos estão, digamos assim, apreensivos. Na minha opinião, quanto menor então o município, maior é a dependência de recurso de fora, maior é a dependência de recurso do Estado e maior é a dependência de recurso do ente federal. Esta situação de dificuldade orçamentária se dá por vários fatores. Alguns municípios também, digamos assim, não fizeram o tema de casa. Então, isso é uma crítica, né, para os gestores que, no passar do tempo, muitos deles acabaram, digamos assim, não agindo. Então, o gestor público ele também responde pela omissão. E eu me refiro especificamente à necessidade de rever, digamos, as suas alíquotas, rever os seus tributos, rever a planta de valores. Então, alguns municípios acabam renegando essa decisão, postergando essa decisão, e isso evidentemente causa prejuízo. E hoje, na situação financeira que enfrentamos, dificulta ainda mais a gestão dessas pequenas localidades. Veja bem, a arrecadação própria nesses municípios, ela, digamos assim, ela foi se distanciando da realidade. Então, a despesa, ela evidentemente, por uma questão até natural, ou seja, um crescimento vegetativo, acaba então aumentando ano a ano. E nem sempre os tributos, né, arrecadados por aquele município, eles seguem a mesma lógica. Então, isso por si só vai causando um desequilíbrio das contas. Esse desequilíbrio, ele evidentemente, com o passar do tempo, ele vai piorando a situação financeira do município. É o que a gente verifica, tá? A situação atual, ela tem outros fatores, inclusive já citados, mas evidentemente está forçando esses gestores a uma tomada de decisão. Hoje, prefeitos de toda a região, de todo o estado e do país estão tendo que tomar medidas drásticas, medidas amargas. E quanto mais demorar, quanto mais tempo o gestor demorar para tomar essas decisões, pior e mais amarga vai ser a decisão. Eu cito exemplos de municípios que terão que exonerar CCs, terão que exonerar alguns secretários para poder fechar suas contas. Além de diversos cortes, o que vários municípios a gente já identifica que estão fazendo, cortando hora extra,
cortando investimentos ou postergando investimentos, porque essas medidas, então, elas são necessárias para que seja possível, então, adequar o seu orçamento e fechar as contas. Como falei, o gestor público, prefeito municipal, que demorar para tomar a decisão, pior vai ser, então, a medida. A sugestão que eu trago e que a gente deixa para o público é que há necessidade de ajuste, há necessidade de reequilíbrio de contas, e esse reequilíbrio demanda justamente de ações, como dito, amargas e não tão agradáveis. Por exemplo, e finalizando, turno único. Turno único é uma das possibilidades, inclusive sugeridas pelo Tribunal de Contas, que nem o prefeito, nem o gestor público gosta. A população não é simpática, ninguém acha que turno único resolve, mas o turno único diretamente representa economia, e essa economia tem que ser executada para poder, então, fechar as contas. Muito obrigado. Terça-feira, representantes da Coordenadoria Nacional de Refugiados e Imigrantes estiveram em Lajeado para conhecer as ações realizadas no município no acolhimento de estrangeiros. Também estiveram presentes membros do Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, e da Organização das Nações Unidas, a ONU. O exemplo será levado pelas entidades para outras cidades do Brasil e até fora do país. A reunião foi na Secretaria de Trabalho, Habitação e Assistência Social, a STAS. No tema, Lajeado é referência. De acordo com a secretária Ana Rexiga, o município tem cerca de 1.200 imigrantes, entre eles refugiados. A maioria dos imigrantes são haitianos, em torno de 700. Todos os que chegam são orientados e levados para realizarem confecção de documentos. A intenção é proporcioná-los oportunidades de trabalho e moradia. E o IBGE divulga a pesquisa de informações básicas estaduais e municipais de 2014. Ana Gabriela Salles traz as informações. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou hoje a pesquisa de informações básicas estaduais e municipais referente a 2014. As 27 unidades da federação e todos os municípios do país foram analisados. A pesquisa é um retrato da situação das cidades em 8 aspectos, entre eles saúde, educação, vigilância sanitária e segurança alimentar. Nessa edição, a inclusão produtiva também foi avaliada separadamente. A pesquisa revela, por exemplo, que houve um aumento na estrutura específica de gestão de direitos humanos, alcançando 44% dos municípios no ano passado. A pesquisa completa está disponível em www.ibge.gov.br. De Brasília, Ana Gabriela Salles. Nesta quinta-feira, a partir das 6 da tarde, a Administração Municipal de Lajeado, por meio da Secretaria de Saúde, inaugura a nova unidade de saúde do bairro Jardim do Cedro. O prédio se enquadra no programa Requalifica SUS, comunidade Porte 2 do governo federal. Na obra foram investidos mais de R$512 mil entre construção e reforma da parte antiga, totalmente reestruturada. A unidade comporta atualmente uma equipe da saúde da família e é responsável pela população de um dos bairros que mais cresce. Nos últimos meses, para a reforma e readequação do prédio antigo, o atendimento prestado para a equipe foi transferido para a unidade central da promoção de saúde na rua Júlio Maia, no centro de Lajeado. A partir de sexta-feira, o atendimento à população na unidade de saúde do Jardim do Cedro retorna ao seu local. E o vice-presidente Michel Temer afirma que a articulação política do governo entra agora na segunda fase. Acompanhe na matéria da NBR. O vice-presidente Michel Temer afirmou que, a partir de agora, entra numa segunda fase da articulação política do governo. Vocês sabem que passamos essa primeira fase do ajuste fiscal, onde o governo teve as vitórias necessárias, e agora nós estamos numa segunda fase da coordenação política, fase na qual eu me encontro, que é exatamente aquela em que nós vamos continuar trabalhando na relação com o Congresso Nacional, na relação com o Judiciário, na relação com os estados e, portanto, reunindo ainda várias vezes os líderes da Câmara, do Senado, para trocarmos ideias sobre o Brasil. Na verdade, nós vamos continuar trabalhando pela boa ordenação econômica, social, política e econômica
do nosso país. O ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, participou da reunião com o vice-presidente nesta manhã. Na saída, ele informou que vai continuar atuando nas questões da Secretaria de Relações Institucionais, provavelmente até o mês de setembro. É um processo de transição. Como eu tenho todos os dados, tenho uma memória do que foi construído, por óbvio que por uma questão até de lealdade com a presidente, com o governo, mas especialmente com a presidente, que me honrou com o convite, e com o presidente Michel Temer, que me designou para esta tarefa, eu tenho que concluí-la e devo concluí-la no curso do mês de setembro com o meio expediente, porque meio expediente eu vou estar já à frente do Ministério da Aviação. E sobre a reforma administrativa, o ministro afirmou que a ideia é otimizar o trabalho e reduzir gastos. A ideia é reduzir o número de ministérios, em torno de 10, 9, 11, mas em torno de 10. Segundo, rever a estrutura do Ministério. Eu acho isso importantíssimo. Será que o Ministério precisa tanta gente quanto tem ou não? Outra pergunta muito importante. Outra, fundir entidades, autarquias que possam estar concorrendo entre si dentro do Estado. Coloca tudo sob o manto de uma só, ganha na eficácia e pode reduzir pessoal. No resumo, nós teríamos outros itens que passam até pela economia da luz. Eu acho que são gestos que a presidente sabiamente faz para que a sociedade compreenda que o governo também está cortando na carne. Os meses de setembro e outubro prometem uma movimentação intensa no que diz respeito às manifestações culturais que trazem parte da tradição nacional e regional. O projeto Tchê Escola, promovido pela Secretaria da Educação desde 2014, teve continuidade na manhã da terça-feira, com uma reunião com representantes de cada uma das instituições envolvidas. O encontro definiu a programação da Semana Farroupilha nas escolas municipais, que carregará o tema O Campeirismo Gaúcho, pelas mãos das crianças. A escolha pelo tema a ser trabalhado nas escolas municipais se deu em função da temática estadual da Semana Farroupilha, que é organizada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho. O tema estadual é o campeirismo gaúcho e a sua importância social e cultural. Assim, os estudantes deverão representar a sua visão sobre a temática municipal a partir de uma obra de arte. Poderão ser feitos desenhos, esculturas e maquetes. Os trabalhos ficarão expostos na escola, durante a Semana Farroupilha, entre os dias 14 e 20 de setembro. Após, a escola escolherá 3 trabalhos que serão encaminhados à Secretaria de Educação para serem expostos durante a 10ª Feira do Livro de Lajeado, do dia 20 ao dia 25 de outubro, que também abordará as tradições gaúchas em sua programação, com o tema Tradição e Cultura nos Caminhos da Leitura. O programa Tchê Escola tem como princípio difundir o tradicionalismo no meio educacional, promovendo o resgate da cultura gaúcha em suas mais variadas formas de manifestação. Neste ano de 2015, a Feira do Livro e a Semana Farroupilha farão parte do cronograma do projeto. E o ministro Nelson Barbosa explica a reforma administrativa aos parlamentares. Veja na matéria da TV Senado. A redução de ministérios e a fusão de órgãos públicos são apenas 2 das 5 medidas da reforma administrativa. Até o fim de setembro, o governo pretende cortar 10 das 39 pastas da esplanada, mas ainda não decidiu quais. Economia de algumas centenas de milhões de reais, dependendo do alcance da reforma que nós queremos discutir. E sobre isso eu queria até esclarecer, a diretriz está clara. A diretriz está clara de reduzir em 10 ministérios. Só que existem várias maneiras, várias combinações possíveis de você reduzir 10 ministérios. E essa é uma discussão que ela tem que ser aberta. A oposição até concorda com a proposta, mas duvida que o corte atinja os cargos ocupados por indicações políticas. A redução do número de comissionados é o 3º eixo da reforma. O governo criou um verdadeiro monstro, e se tornou refém dele. Se o governo continuar refém desse monstro que foi criado nesse balcão de negócios, certamente nós não teremos a reforma anunciada. Para o líder do PT, o efeito dessas medidas será mais pedagógico do que fiscal. Está muito longe de ter o impacto, por exemplo, do contingenciamento de recursos que chegou a mais de 80 bilhões de reais. Mas certamente que tem um aspecto educativo, um aspecto pedagógico, eu diria até psicológico,
e, como tal, me parece que é uma medida positiva e acho que vai ao encontro do que a sociedade deseja. Segundo o ministro do Planejamento, as medidas que devem garantir mais dinheiro no caixa são outras. O eixo que gera mais ganho para o governo é o aperfeiçoamento na gestão do patrimônio da União. São a venda de imóveis que não são prioritários e a regularização e a oferta de pagamento antecipado por áreas de domínio da União. Eu sempre defendi a redução de ministérios, de cargo em comissão, a redução da máquina para garantir a eficiência das políticas públicas. Eu defendo fundamentalmente também a reforma do Estado. Eu acho que esse é um grande exemplo para que se possa fazer o ajuste fiscal. Os aposentados e pensionistas receberão adiantamento do 13º salário em setembro e será integral, os 50% que costumam receber sempre de forma adiantada. Havia a possibilidade de que esse valor fosse parcelado, mas o governo federal mudou de ideia. Veja com Gabriela Mendes. O adiantamento de 50% do 13º salário dos benefícios de aposentados e pensionistas da Previdência Social vai ser pago de forma integral numa única data, dia 24 de setembro, e não mais será dividido em 2 vezes nas folhas de setembro e outubro. Nessa primeira parcela, o governo fará o depósito de quase 16 bilhões de reais. Por lei, a primeira parcela do adiantamento deve ser paga até o dia 30 de novembro de cada ano. Já a outra metade da gratificação natalina vai ser paga na folha de novembro, como de costume. Em clima de recordações, emoção e alegria, foi lançado oficialmente na manhã desta quarta-feira a 25ª Feira do Livro Arroio do Meio Culturarte 2015. O evento foi realizado no pátio da Casa do Museu e contou com a presença de autoridades, profissionais da educação e cultura, alunos e comunidade. Com o slogan 25 anos de amor à leitura, a feira será realizada no período de 8 a 12 de setembro no Clube Esportivo e Rua de Eventos e terá atrações como Palco de Talentos, Escritor Presente, Leitura em Movimento, a Mostra Pedagógica de Educação Infantil, Leitura na Praça, peças teatrais, entre outros. Saudando a todos os envolvidos nesses 25 anos de histórias relacionadas ao maior evento educacional e cultural do município, a secretária Heloíse Rames lembrou da importância do apoio do poder público, desde a criação da feira até os dias atuais, assim como o envolvimento das escolas, alunos, professores e comunidade, pois todos são responsáveis pelo sucesso do evento. Para selar com chave de ouro o lançamento da 25ª edição da feira, a coordenadora técnica do Museu Municipal, a professora Carla Schroeder, anunciou a construção de uma cápsula do tempo, instalada junto ao espaço de guarda do acervo histórico do município. No local foram depositados manuscritos dos representantes dos mais diversos segmentos da comunidade. A cápsula será aberta em setembro de 2040. Para garantir o cuidado deste espaço, foram nomeados 18 guardiões da cápsula, incluindo estudantes, poder público e comunidade. Em nome dos guardiões, a professora e servidora municipal Marileia Ritt falou da honra em participar desta ação comemorativa e do quanto o momento representará no futuro, quando a cápsula for aberta. E o rugby, que é tão alardeado aqui pela região, principalmente a partir de Estrela, volta aos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Veja no especial da NBR. Queria falar com vocês um pouquinho do esporte da bola oval. O rugby volta com a Olimpíada agora no Rio de Janeiro, depois de alguns anos aí, já teve sua estreia também nas Olimpíadas passadas, mas saiu do cenário olímpico e agora retorna com a modalidade Sevens, né? A modalidade Sevens são 7 jogadores de cada lado. Diferente da que tem Copa do Mundo, né, que são 15 jogadores de cada lado. E esses 7 jogadores jogam com a mesma dimensão, né, do campo. O campo ele é aproximadamente do tamanho de um campo de futebol, as dimensões a mínima um pouco maior do que a de futebol. Essa bola ela só pode ser passada com a mão na mesma linha ou para trás, né? Essa é assim que conduz o jogo. Ela se torna a linha de impedimento. Então todos do seu time que estiverem na sua linha ou para trás, eles podem disputar o jogo e continuar jogando. Passo só para trás, eu posso chutar essa bolinha para cima, para frente, desde que os meus jogadores estejam atrás de mim, ou a partir do momento que eu chutar ela, se ele estiver na minha frente, tem que esperar eu passar dela para ele poder disputar a bola e continuar o jogo. Forma de pontuação
o try, igual o touchdown do futebol americano, você tem que passar a linha do in-goal e encostar a bola no chão. Fazendo isso, você ganha 5 pontos. Após esse try, tem um chute de bonificação, né? Que ele é perpendicular de onde você encosta a bola. Então, quanto mais próximo do H, melhor a chance de quem vai chutar converter essa bola. Essa bola tem que passar entre o H. Durante o jogo, tem um penal. E o penal, você pode optar em chutar a bola no H. É de onde foi a falta. Você coloca a bola no chão também no suporte, chutou. Se você conseguir acertar entre o H, você ganha mais 3 pontos. Tá? Essas são as formas de pontuação durante a partida de rugby. A Festa da Família, realizada na tarde de sábado, promoveu a integração entre pais, alunos e professores. Realizada no ginásio da Escola Pedro Preto, em Travesseiro, a reunião das famílias das escolas Pedro Preto e Criança Esperança foi uma iniciativa da Secretaria da Educação, com a participação de aproximadamente 420 pessoas. Os pais foram recepcionados com canções da artista Paola Miller. Em seguida, os trabalhos foram realizados pela coordenadora pedagógica Cristiane Naitsk. Após, a secretária de Educação Daisy Gauer deixou uma mensagem salientando a importância que a família tem na educação, enfatizando que a família educa e a escola ensina. Em seguida, foi apresentado um vídeo mostrando o trabalho que a secretaria e as escolas vêm desenvolvendo em Travesseiro. E o Rio Grande do Sul, como governo, e Angola trocam experiências na área socioeducativa. Veja com André Martins. Uma delegação de representantes do Poder Judiciário de Angola foi recebida nesta terça-feira pelo governador José Ivo Sartori no Salão Alberto Pasqualini do Palácio Piratini. Avaliar e constatar, não é uma informação que nós conseguimos colher, de que o Estado tinha criado um quadro legislativo, concebido um conjunto de políticas e um conjunto de infraestruturas que se inscrevem nas melhores práticas internacionais em matéria de concretização de um sistema de justiça para as crianças e para os adolescentes. Presente no encontro, o secretário da Justiça e dos Direitos Humanos destacou as ações aplicadas no Estado. Dentre elas, por exemplo, a justiça restaurativa, eles vão conhecer algumas ações, algumas práticas no nosso sistema socioeducativo, que para eles é avaliado como experiência positiva. A delegação ainda contou com a presença da representante adjunta da Unicef em Angola. A Unicef tem uma cooperação com Angola desde há muitos anos, quase 40, e desde a independência do país, e nós neste momento iniciamos este ano um projeto de 4 anos em que a Unicef apoia o governo de Angola a reforçar o seu sistema de justiça para crianças, justiça juvenil. Mais de 4.000 horas de serviços de máquina foram prestados em pequenas propriedades rurais de Arroio do Meio entre 2014 e 2015. Como política pública de incentivo aos pequenos produtores. Os dados são da Secretaria Municipal de Agricultura e destacam melhorias de acesso, enterro de animais e fechamento de silos. De acordo com o secretário Paulo Reck, 580 acessos receberam melhorias, 711 animais foram enterrados, 2.923 silos fechados e 2.309 cargas de saibro e cascalho transportados de forma gratuita neste período, conforme a Lei de Incentivo Municipal. Além dos serviços, a Secretaria executou mais de 3.000 horas máquina em terraplanagens para novos investimentos no mesmo período. Investe em manutenção e melhorias constantes nas estradas, ampliação de serviços da saúde, educação, telefonia e internet na área rural. Depois da indústria, a agricultura representa a maior contribuição para o valor adicionado fiscal de Arroio do Meio. O movimento do Parque Assis Brasil em Esteio é intenso às vésperas da abertura da Expo Inter 2015. Thaisa Borges traz as informações. Movimento aqui, ali e muita gente trabalhando para deixar tudo pronto até sábado, dia da abertura da Expo Inter. Mas pode ficar tranquilo, os animais continuam chegando e todas as reformas já foram concluídas. Faltando 4 dias para o início da maior feira agropecuária da América Latina, claro que a expectativa é grande. E vocês podem ver que o movimento aqui no parque realmente é intenso. E para falar mais sobre esses últimos preparativos, está aqui comigo o Sérgio Bandoca, ele que é o presidente da Expo Inter e subsecretário do parque. Sérgio, como é que tá esses últimos detalhes, agora faltando poucos dias para a abertura oficial da feira? Nós temos até quinta
à noite e sexta para terminarmos todas as construções que devem ser feitas e para a chegada dos animais. No setor dos CIMERS, ou seja, de máquinas agrícolas, nós estamos com mais de 95% prontas. E a chegada dos animais está desde hoje às 8 horas da manhã, uma sequência que não para nunca, mas tudo devidamente sob controle. É muita gente trabalhando para valer e envolvida na Expo Inter. E os animais? Eles também estão prontos. E não esqueça, a Expo Inter começa no dia 29 de agosto e vai até 6 de setembro. Integrando as ações do projeto Tem Barulho no Museu, a Casa do Museu apresenta a programação de filmes para o mês de setembro, ressaltando que as sessões de cinema são semanais e gratuitas, todas as quintas-feiras às 7 horas da noite, no Cineclube Real, instalado no sótão da casa, na Rua Visconde do Rio Branco, 604, em Arroio do Meio. A programação inicia na próxima quinta-feira, dia 6, aliás, na outra quinta, né? Essa próxima é dia 27. Na quinta-feira, dia 6, então, com mais um episódio de Heimat, a saga da família Simon, apresentada pelo professor Rock Bash. No dia 10 não haverá sessão em virtude da programação da Cultura Arte. Na semana seguinte, dia 17, é a vez da sessão especial denominada Papo de Cinema, com exibição do filme Helena, que é brasileiro, feito em 2012 e dirigido por Petra Costa. Terá a participação da psicóloga Inácia Casper como convidada para bate-papo. Na sequência, a sessão da quinta, dia 24, leva a patroa do CTG Querência de Arroio do Meio, a professora Regina Isabel Rodrigues, para a contextualização histórica do filme Neto e o Domador de Cavalos, que também é brasileiro, é de 2008 e foi dirigido por Tabajara Ruas. E de acordo com o Centro de Informações Hidrometeorológicas da Univates, esta quinta-feira será de predomínio de nuvens com pancadas de chuva. A mínima não baixa dos 13 graus e a máxima fica nos 20 graus. Na sexta-feira, a previsão é do retorno do sol com nebulosidade variável. A mínima fica em 10 graus e a máxima chega a 23. Mais de 5 mil militares participaram da cerimônia que marcou a passagem do Dia do Soldado, 25 de agosto, em Porto Alegre. O presidente da Assembleia Legislativa, Edson Brum, prestigiou o ato e foi agraciado com a medalha Pacificador. Ana Jara Godoy traz a informação. Entre honras militares, apresentação da tropa, canções, gritos de guerra, homenagens e reconhecimentos a partir da entrega de medalhas, ocorreu a cerimônia que marcou a passagem do Dia do Soldado. Cerca de 5 mil militares participaram do ato, que busca manter vivas as tradições e a importância da instituição. Meus cumprimentos aos 3 militares que hoje receberam essa medalha por haver derramado seu sangue em defesa dos interesses da nossa nação. O Dia do Soldado foi criado em 1923. A data, 25 de agosto, está ligada ao nascimento de Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Entre os homenageados deste ano está o chefe do Legislativo Gaúcho, que recebeu, ao lado do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, a medalha Pacificador pelos relevantes serviços prestados em prol do Exército. O reconhecimento ao trabalho que a gente desenvolve sempre é interessante e é combustível para que a gente continue trabalhando pela sociedade. E o Exército Brasileiro tem em mim um espaço muito especial, até porque serviu o Exército lá em Cachoeira do Sul, no 3º Batalhão de Engenharia e Combate. Então, estou muito honrado com a distinção. Este foi o Redação Informativa desta quarta-feira, 26 de agosto. Na sequência vem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na quinta-feira, 6h30 da tarde. A nossa programação você acompanha também no www.tvinformativo.com.br. TV Informativo. Aqui o Vale se vê.